Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para você a respeito do Conselho Tutelar. Eu me chamo Paulo, sou atual presidente do Conselho Tutelar aqui em Balneário Camboriú e no dia 1º de outubro nós teremos as eleições para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo dentro de um conjunto de regras, de leis que são estabelecidas pela Constituição ali no artigo 227 que criou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro deste conceito de regras e leis, o colegiado do Conselho Tutelar, ou seja, a decisão dos 5 conselheiros, ela tem autonomia. O Conselho Tutelar também ele é um órgão autônomo e, ao mesmo tempo, ele é não jurisdicional, porque a ideia, a questão da crença, do crer na realização do Conselho Tutelar, quando foi escrito a lei para que fosse instituído o Conselho Tutelar, é que o Conselho Tutelar tivesse autonomia para reger todas as questões através de requisição de saúde, de educação, de trabalho, de assistência social. Então, que todas as leis relacionadas à criança e ao adolescente, o Conselho Tutelar tivesse, então, essa autonomia de realização. As pessoas me perguntam, Paulo, para que serve o Conselho Tutelar? Então, a principal função do Conselho Tutelar, ele é zelador, ele zela para que as políticas públicas relacionadas à criança e ao adolescente sejam preservadas, para que elas sejam garantidas, para que não falte núcleo de educação infantil, para que não falte creche, para que não falte vaga nas escolas. O Conselho Tutelar também ele vela para que o teu filho seja atendido no hospital de maneira digna, que tenha o profissional que possa atendê-lo, que não falte o medicamento, que não falte nada dentro daquilo que é política pública relacionada à criança e adolescente, que ele tenha direito ao lazer. Então, uma das funções também do Conselho Tutelar é sentar com o governo municipal quando for tratar de orçamento. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles têm prioridade absoluta. E o que é prioridade absoluta? O dinheiro que é gasto dentro do nosso município, ele tem que mirar, ele tem que olhar, ele tem que enxergar a criança que está lá na ponta. Ele tem que entender que a criança é a principal função do governante. Preservar a criança, preservar primeiramente essa primeira infância. Por quê? Porque quando se cria uma infância feliz, você está projetando um adulto realizado. Você vai estar dando condições para que ele possa ser saudável. Por isso nós lutamos tanto, todos os dias. Dentro do nosso colegiado, nós temos essa preocupação. Está sendo garantido o direito da criança e do adolescente dentro da nossa cidade? Outra coisa é que o Conselho Tutelar não pode ser extinto. Não pode uma decisão do prefeito, da Câmara de Vereadores ou de qualquer outra autoridade. Nós vamos destituir o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar ele é um órgão que não pode ser destituído. Ele tem essa função, ele não é jurisdicional. Por quê? Porque ele não cria coisas para que gere regras novas. Ele faz cumprir as regras que são estabelecidas. E quando uma decisão do Conselho Tutelar, então, ela tem uma resposta negativa e quando não vem com uma justificativa plausível, é função do Conselho Tutelar, então, fazer uma representação junto ao Ministério Público. Por isso, nós fazemos notícia de fato. Todas as vezes que o direito da criança está sendo, de alguma forma, negligenciado, nós fazemos uma notícia de fato ao Ministério Público. Nós chamamos o promotor de justiça e sentamos com ele e colocamos diante dele dizendo, doutor, existe uma área onde o direito não está sendo preservado. O Conselho Tutelar, então, ele aciona o Ministério Público, aciona a vara da família e ele faz com que o direito da criança que está estabelecido no Estatuto seja cumprido. Então, a principal função do Conselho, só para a gente finalizar, para que você possa ter esta compreensão, zelar, velar, fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. O teu filho, ele tem que saber que existe alguém que observa as leis e faz com que essas leis sejam cumpridas dentro da cidade. Por isso é muito importante que no dia 1º de outubro, essa eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição política, apesar de sermos seres políticos, mas não é uma eleição política, é uma eleição de consciência, eleição de você saber que tem um grupo na cidade, que é o Conselho Tutelar, que é o zelador dos direitos da criança e do adolescente. Tudo aquilo que nós podemos fazer dentro de um conjunto de regras e de leis
que está estabelecido no Estatuto, nós cumprimos e fazemos cumprir. Fiscalizamos as entidades, fiscalizamos inclusive os órgãos públicos, fiscalizamos onde tem criança e adolescente. Tem o Conselho Tutelar ali observando e vendo se verdadeiramente a prioridade absoluta, esse princípio da prioridade absoluta está sendo cumprido. Por isso, dia 1º de outubro, pense com consciência, pense com razão e estabeleça na tua cidade, estabeleça na nossa cidade um conselho tutelar que seja ativo, que não esteja comprometido com políticas pessoais, mas comprometido com a política pública da cidade. Sou o atual presidente do Conselho Tutelar e também sou candidato à reeleição, por isso eu quero pedir o teu voto. Quero pedir que nesta eleição do dia 1º de outubro você possa olhar para o meu nome e entender que eu estou pronto para continuar defendendo os direitos da criança e do adolescente nessa cidade. Peço o teu voto, peço o teu empenho nessa campanha. Nos ajude a divulgar esta eleição do 1º de outubro. Peço o teu voto. Muito obrigado.